São 6 horas e 52 minutos em Itauá, 6h52 no Alô, Alô, Inhamuns. Bem, nós estamos recebendo em nosso programa as presenças dos secretários da gestão municipal de Itauá, o doutor Augusto Júnior, secretário de Agricultura do município de Itauá, e o doutor Matheus Mota, que é o secretário de Infraestrutura. Bem, eles solicitaram espaço aqui no nosso programa para conversar um pouco, repassar informações, orientações à população a respeito da situação de estradas, de açudes que podem estar sendo danificados por conta da ação das chuvas que têm caído, especialmente da segunda quinzena de março para cá, aqui no município de Itauá. Então eu começo pelo secretário de Infraestrutura, o doutor Matheus. Boa tarde, doutor, prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, doutor, prazer recebê-lo no nosso programa. Como é que a CEINFRA e a Secretaria de Agricultura têm trabalhado aí essas questões relacionadas a estradas vicinais e açudes, que estão sendo danificados por conta das fortes chuvas que vêm caindo, especialmente na região do Distrito de Marrecas? Bom dia, Vilismar, bom dia a todos os ouvintes da Nova Difusora. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez, nos comunicando com a população, devido ao rádio chegar a todos os locais. Então a gente sempre agradece o apoio que você tem nos dado, a parceria, para que a gente possa estar aqui nos comunicando com a população. Vilismar, a gente está aqui para poder falar sobre a situação das estradas, o que acontece. Nós estamos recebendo muitas solicitações devido ao período invernoso, principalmente, como você disse, do distrito de Marrecas. É um distrito que foi afetado por chuvas mais fortes. E a secretaria está acompanhando todas as solicitações. Porém, de imediato, não tem muito o que se fazer, devido ao chão estar bem molhado, a situação de que as chuvas danificam muito as estradas e encharcam muito o solo, fazendo com que, se carros pequenos estão atolando, como é que maquinários que pesam em torno de 16, 20 mil quilos, como é que eles vão transitar nessas estradas? Eles também não vão conseguir. Mas assim, todas essas demandas nós estamos recebendo, equipes estão indo aos locais visitando, vendo a possibilidade de se fazer ou não. Quando ali a gente acaba dando o solo seco, passa ali 2, 3 dias de sol, a gente vai e tenta fazer um paliativo para tentar melhorar a situação. Mas estrada vicinal, ela é uma prioridade. É uma prioridade desde o início da gestão. No programa Itauá Vias, nós já executamos em torno de 348 quilômetros de pissarramento, desde o início de gestão, desde 2021. Nós temos obras em construção de pissarramento, com convênios federais, que a gente já deu ordem de serviço e está em execução 73 quilômetros de pissarramento, onde dessas obras tudo tem a construção das drenagens necessárias, as obras da arte, toda uma regularização de subleito, toda uma adição de material primário, que é a pissarra, com toda a sua compactação, que isso impacta em um reflexo financeiro de 9,3 milhões. Além disso, nós temos obras de pavimentação asfáltica nas estradas vicinais também, com todas essas obras, como a obra de pissarramento, com a obra de drenagem, e além disso, uma pavimentação asfáltica que dá em torno de 38 quilômetros, com um investimento de quase 17,9 milhões de reais. Então, assim, estrada vicinal, ela é uma prioridade da gestão, ela é uma prioridade das nossas gestoras, da doutora Patrícia e da doutora Fátima. É uma prioridade, porém, nesse momento de inverno, é uma situação muito complicada de agir. Além disso, nós estamos todos nessa parceria de trabalhar nessa situação dos açudes. A gente está tendo muita situação, principalmente no distrito de Marrecas, que os açudes não estão suportando a carga hídrica que estão recebendo, e a gente está dando aquele suporte. Então o maquinário sempre está se deslocando para dar suporte. As equipes técnicas de agricultura e de infraestrutura estão praticamente trabalhando em conjunto nesse período invernoso, que são as secretarias mais impactadas nesses trabalhos,
para que a gente possa estar dando suporte nessas situações. Bom, cumprimento então o secretário de Agricultura, Desenvolvimento Rural do município de Itauá, Recursos Hídricos, doutor Augusto Júnior. Bom dia, doutor, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Qual é a avaliação que o senhor faz, já que mais voltado aí para a sua área, que é essa questão de visitas nos nossos reservatórios, né? Alguns estão na Itauá, a gente está em Itauá, até porque por ser um município de uma extensão territorial muito grande, né? Nós temos distritos que, entre aspas, estão se acabando com água e outros estão ainda secos, né? Ontem a gente fazia um levantamento aqui de 5 açudes públicos que nós temos em Itauá, 3 estão no volume morto, né? Um tem menos de 50% e o outro que é o lá da Forquilha 2, lá na Barra Nova, a gente tem informações que tomou uma quantidade de água, mas ainda me parece não chegou à metade. Então, é uma situação realmente de contraste que a gente está vivenciando nesse início de quadra chuvosa em nosso município. Bom dia, Violismar. Bom dia, o secretário Matheus. Bom dia aos ouvintes da Nova Difusora. Violismar, mais uma vez é satisfação estar aqui no seu programa. Bom dia a todos os ouvintes. E dizer que, como o secretário Matheus bem falou, nós estamos unidos, as secretarias, com maquinário, com a equipe técnica, tentando solucionar os problemas que estão surgindo nos distritos que estão com essas chuvas, digamos assim, maiores, essas precipitações maiores. Uma vez que pegou todo mundo de surpresa essa quadra invernosa tão intensa, né? Principalmente no distrito de Marrecas. E o que acontece? A população chega solicitando o reparo da estrada, chega solicitando o reparo do açude, que aquele açude ele pode arrombar, ele vai lavar a parede, e nós diuturnamente estamos com as nossas equipes técnicas indo verificar em loco o que está acontecendo e qual a melhor solução. Porque como o secretário Matheus bem falou aqui, a questão não é má vontade de fazer o trabalho, é como fazer o trabalho. Porque como é que uma máquina, como o Matheus bem falou aqui, de 16 toneladas, 20 toneladas, vai entrar numa estrada que está encharcada, está minando água? E a gente tem que entender que os reservatórios, os açudes, eles estão no meio do pasto, no meio do cercado. Na maioria das vezes não está ali na margem da estrada ou fazendo parte da estrada, a sua parede, para que os transportes passem. Então, muitas vezes a máquina não consegue chegar. Muitas vezes até a máquina pode chegar, mas o sangradouro é do outro lado do acesso da parede e a parede é estreita, não tem como a máquina passar para rebaixar esse sangrador para tentar momentaneamente salvar esses açudes. Então, as prioridades dos trabalhos estão sendo feitos para aqueles açudes públicos ou aqueles privados que fazem parte de um acesso, de uma estrada vicinal que passe o transporte escolar, que passe carro, que passe alguém. Então, nossos esforços estão voltados para o distrito de Marrecas, onde está mais intensas essas chuvas, com açudes que há muitos anos não sangrava. A gente está vendo o exemplo aí do açude do Cocá, sangrando, uma maravilha ali, e a gente tem que entender, a gente pede chuva. Aí quando vem a chuva, já vem essa questão desses transtornos. Mas, sinceramente... Assim, a gente pede a chuva, mas não se prepara para caso a gente esteja... Caso o nosso pedido seja atendido, né? Exato. E o que acontece é o seguinte, a gente tem que olhar o lado bom de tudo isso. São os reservatórios enchendo, são reservatórios que a gente vai poder ter a pescaria, a gente vai poder ter o lazer, a gente vai ter o mais importante, que é a água para suprir determinadas comunidades dessas localidades dos distritos que é onde estão ocorrendo essas fortes chuvas. E também aqui, Violismar, a gente quer fazer um apelo aos proprietários dos açudes, dos barreiros, dos que têm barragem aí represando água. Primeira coisa, na maioria do que nós visitamos, as paredes estão ematadas, ou seja, estão com matas, estão com cobertas. E algumas nós chegamos a encontrar até árvores, como jurema, juazeiro, nessa parede. Tudo isso é um problema, uma vez que essa raiz ela vai quebrando a estrutura da parede e faz uma rachadura e pode ter um rompimento de água. Isso aí também, com esse mato, nós não podemos verificar se tem formigueiro. E o formigueiro é outro problema para arrombar açude. E que a gente tem que deixar claro também que em alguns casos, máquina não resolve. Eu tenho que arrumar homens, eu tenho que arrumar pessoas
para ir lá tapar determinados buracos, principalmente formigueiro, nas paredes dos açudes. Então, o mais importante é ter a prevenção. Eu me lembro bem que eu aprendi que no mês de novembro e dezembro eu tinha que fazer o rosto das paredes dos açudes para verificar se não tinha rachadura, se não tinha formigueiro e se não tinha nenhuma árvore grande lá, para esperar o inverno em dezembro ou janeiro. Então eu vi que essa cultura ela diminuiu um pouco. Então a gente faz esse apelo, né, para que as pessoas reparem as suas paredes de açude, fazendo o desmatamento, fazendo a limpeza e verificando se tem formigueiro e combatendo. Isso antes do início das chuvas. Isso, mas agora também. Segundo semestre. Mas agora também, né? Ainda é tempo. Ainda é tempo, né? Porque como o secretário Matheus disse, nós temos equipes técnicas para ir lá e orientar, para ir lá e ver qual é a real situação. Porque muitas vezes chega problema para a gente, tanto para a Secretaria de Infraestrutura, como para a Secretaria de Agricultura, e não é bem aquilo que a pessoa tá dizendo. Não que ele esteja mentindo, não é isso. A gente vai com o técnico para ver qual é a real situação e qual é a solução mais rápida para fazer. Porque você pensa no custo de locar uma máquina. A PC, aquela rede escavadeira, ela tem que ser deslocada de carreta. Então você imagina aí. A pá carregadeira, a enxedeira, popularmente chamada, ela tem que ir com a caçamba. Então, tem todo também um custo de locamento que às vezes não vai resolver, porque não tem acesso. Então, a gente tem equipes para ir na frente, analisar o problema, ver qual é a melhor solução e buscar esse corretivo o mais rápido possível. Então, nós já fizemos mais de questão de sangradores de açude. Nós já recuperamos mais de 8 sangradores de açude. Isso tudo em Marrecas? Em Marrecas, tudo em Marrecas, né? Com o apoio da infraestrutura, a gente realizou também o apoio lá em alargar um pouco a parede de um açude que ficava numa estrada para passar o transporte escolar, certo? Então nós estamos trabalhando unidos, juntos. Não existe aqui competição, nós somos gestão. E como o Matheus bem falou, é uma determinação da doutora Patrícia e da doutora Fátima, a gente atender, a gente preservar o bem maior, que é a população, né? Então, unidos, nós estamos tentando fazer esse trabalho, mas como você disse, Tauá é o segundo maior município de extensão territorial, todos os distritos são grandes, as chuvas estão mais intensas no distrito de Marrecas, mas mesmo assim, sendo só um distrito, as distâncias são grandes. E os acessos, devido ao excesso de água, impossibilita muitas vezes acontecer esse trabalho. O secretário Matheus, então tem uma série de situações que às vezes dificultam essa questão do atendimento daquela demanda por conta até mesmo da questão de vocês terem como chegar nesses locais devido o solo está realmente bastante embrejado, como a gente diz aqui no linguajar popular. Isso, Ismar. É como estamos aqui dizendo desde o início. A situação não é nem sempre, não é como o Augusto disse, não é má vontade de atender, não quero atender. A situação é a possibilidade, como é possível atender. Como eu disse, às vezes eu recebi imagens de, tem uma moto atolando. Como é que um caçamba que ele pesa em torno de 13 mil quilos, que carregado ainda recebe uma adição de mais de 12 mil quilos e 25 mil quilos, vai conseguir rodar se uma moto não está conseguindo? Então, assim, a gente pede um pouco de compreensão da população nesse sentido, para poder entender que é a possibilidade de atender. A gestão municipal, como eu falei, ela tende a priorizar as estradas vicinais desde o início, com essas grandes obras que estão tendo, que já foram dadas aos serviços que estão em construção, com esse serviço contínuo da Secretaria de Infraestrutura no programa Tauá Vias. Nós, assim que o inverno, nos últimos 2 anos, acabou, nós iniciamos as estradas, atacamos simultaneamente todos os distritos. Nós, quando iniciamos o programa Tauá Vias, a gente tem distribuído aqui em torno de 10 motoniveladoras. A gente tem distribuído em torno de 13 retos cavadeiros, tem 8 caçambas, fazendo esses trabalhos de recuperação de estrada, de patrulhamento de estrada e adição de material onde é necessário. Então, assim, como eu falei, já foram mais de 348 quilômetros feitos só pela Secretaria de Infraestrutura nesses últimos 2 anos, além de todas essas obras de construção que estão acontecendo. Então, a população pode ter ciência
estrada vicinal é uma prioridade da gestão. Porém, nesse período, é uma situação que a gente consegue atender algumas situações e não consegue outras devido à dificuldade de se chegar à situação, de se encontrar material que não esteja encharcado. Porque para você ter adição de material, você tem que ter um material bom ali. Não adianta nada eu ir lá colocar um material que piore a situação. Se for lá para colocar uma carrada de terra, né, Vai vai só aumentar o problema. Isso vai virar um lama, massapê. vai virar um atoleiro, certo? E aí, Vilismar, o que a gente tem que entender também é que isso não é um serviço rápido. Por exemplo, para a gente fazer, não foi uma duplicação de parede, foi um pequeno alargamento de parede para passar carro, para passar o transporte escolar, levamos mais de 8 dias. É isso que às vezes a população tem que entender. A parede ali só tem 30 metros. Mas quando você vê a altura que você vai fazer o trabalho, é muita terra. E chovendo, como pegou lá, né, pontualmente nessa passagem lá, nós usamos mais de 20 carradas de uma caçamba de mais de 12 metros cúbicos de terra. Entendeu aí? E até mesmo como o Matheus falou, onde é que a gente vai achar a jazida de pissarra, de material bom para fazer? Porque vai pegar terra para botar, faz. E aí atolando, não serviu de nada. Né? E muitas vezes vai dizer que o município foi, fez e não prestou. E o que não é... O que a gente tem que ser dito aqui, a gente quer até agradecer, parabenizar a equipe de campo, ou seja, os operadores que estão lá nas máquinas fazendo, que esse pessoal tem o maior cuidado e tem o maior esmero para fazer bem feito. Agora, tudo vai depender do material. E muitas vezes algumas pessoas chateiam quando diz que não tem material. Aí alguns dizem, não, tá aqui a pissarra, isso aqui é boa, pode fazer. E a gente sabe, como eles também, que não é bom. Né? Não é toda pissarra que serve. Então até tem a dificuldade em alguns locais de achar o material adequado para que seja feito o reparo. Mas a gente está trabalhando. As duas secretarias estão juntas. Não existe máquina, não. Por exemplo, a gente vai reparar aqui um açude em determinado local, na estrada está quase cortando, tem uma grota. Então não existe isso. Não, a agricultura vai fazer só o açude, tem que ligar para a infraestrutura e vir fazer a estrada. Não. Se os nossos equipamentos podem fazer esse reparo, estão fazendo. Do mesmo jeito que a infraestrutura, ela está ali pavimentando uma estrada, está fazendo alguma coisa e tem esse problema, o maquinário vai lá e resolve também. Como diz, existe uma união, existe uma fusão da equipe, né, para poder solucionar. Agora a gente tem que também ter paciência com o clima. Né? Até porque o objetivo do poder público é um só, né, que é trazer o benefício para a população, independentemente de qual secretaria execute, né? Então, exatamente. E isso é importante que a população, para a gente pedir essa oportunidade de estar aqui conversando com a população, para que ela entenda. Todos os locais são críticos. Tende aqui a população achar que o seu é crítico, porém, a gente está trabalhando num município muito grande. Então, às vezes, o seu é complicado, mas tem um ali que está passando uma situação pior. Então, às vezes, a gente não atende de imediato porque está resolvendo um ponto mais crítico, está resolvendo uma situação mais crítica. E é como o doutor Augusto disse, isso é da gestão da doutora Patrícia e doutora Fátima, a intersetorialidade. Claro que durante o ano a gente sempre está muito se comunicando, se ajudando. Porém, nesse período invernioso é quase uma equipe só. Por quê? Porque todas as situações são emergenciais. Então a gente une todo o maquinário para tentar resolver da maneira mais rápida possível. Não é uma situação de que posso resolver em 15 dias. Porque se a gente está ali numa situação crítica, se chover amanhã, pode ir tudo por água abaixo. Então a gente tem que fazer o máximo possível. Então, nossas equipes hoje são praticamente praticamente uma secretaria. A gente está trabalhando focado nas situações emergenciais. E essas situações de açude são bem mais problemáticas que situações de estrada. Mas a gente teve situações de estrada já que a gente resolveu. Por exemplo, semana passada, nessa chuva que deu de 145 milímetros que ali no Arraial, rasgou a estrada em um ponto. A gente esperou ali um dia, 2 dias, deu 2 dias de sol seco, a gente já foi lá, fez o reaterro, recuperou a estrada. Então, assim, de imediato, não tem muito o que se fazer. O solo está muito... A gente tem que aguardar, esperar secar um pouco, para que a gente possa ir lá e buscar um material de qualidade, para que a gente possa fazer o serviço e recuperar aquele ponto. Nos últimos 15 dias, especialmente ali na região de Barracas, praticamente todo dia tem chovido, né? Então isso dificulta esse trabalho. Verismar, eu vim ontem de lá, ontem à tarde, volta, né? E ontem já sangrou mais um açude. Ontem à tarde, após uma chuva de 40 milímetros, lá na Pedra Vermelha, já tinham 2 sangrando,
né? O açude do seu Gênesis Torquato sangrou para dentro desses outros dois, que já estavam sangrando, e toda a água descendo lá rumo ao açude da Fazenda Curisco. Isso. E para você ver, aquele açude da Fazenda Curisco, ele é enorme, né? Uhum. E eu acho que ele vai sangrar. E eu acho que ele vai sangrar nesse tempo aí, quase recorde. Para você ver o volume de água. O Cocá já sangrou, né? Para você ver, né? Enquanto pouco tempo ele encheu. Que é isso que a população tem que entender. Já tivemos no ano passado, ali meados de novembro, quando também caíram fortes chuvas lá, 2 açudes arrombaram, inclusive foram já recuperados, né? Já foram feitos? Já foram recuperados, um lá na Vila Joaquim Moreira, a barragem da Vila já foi recuperado, bem como uns açudes lá na Pedra Vermelha. Então, já estão recebendo água de novo? Já estão recebendo água de novo e foram recuperados pelo trabalho conjunto das 2 secretarias. Então, a gente está procurando atender dessa maneira. E o que a gente pede também, Vilismar, é o auxílio da população nos reservatórios públicos. O nome já está dizendo, é público. Serve quem? Ao público, à população. E o que a gente pede é que aqueles líderes comunitários, aqueles presidentes de associação, procurem também nos ajudar fazendo mutirões para a limpeza dessas paredes, né? Para a verificação se não tem formigueiro. Porque está servindo a quem o açude? Né? Vamos pedir assim, essa união, entende? Porque nós... Se a população fazer uma inspeção assim superficial nos açudes, aí havendo uma situação assim de maior gravidade, aí entra em contato com vocês. As secretarias e a gente vai lá ajudar. Mas essa primeira olhada seria das pessoas da própria comunidade. Porque, como você falou, como é que a gente vai ter pernas e gente para olhar todos esses reservatórios no tamanho que é o município de Itauá? Né? Então a gente chama aqui para fazer essa parceria, né? Para nos ajudar. E uma limpeza de parede, eu acho que um mutirão de uma associação, de uma comunidade pode fazer. Não é verdade? Porque eles usufruem daquele bem. Eles usufruem daquele açude. Então é uma parceria. Precisou de uma máquina, precisou de alguma coisa, as secretarias lá estão prontas para ajudar. Você vê o exemplo capitaneado pela Secretaria de Infraestrutura, com a Supermata, a gente, todas as nossas secretarias, o belíssimo trabalho que foi feito lá no açude de Santa Teresa. Né? De limpeza da parede das margens. Por quê? Porque aquilo ali é para a população se apropriar que aquele açude é deles. Né? Se eu zelar, se eu deixar limpo, se eu cuidar, eu vou ter uma área de lazer, eu vou ter uma área de captação de água, eu vou ter uma área de pescaria. Então, serve para a população. O secretário, doutor Matheus, assim, não há de se falar em recuperação de estradas nesse momento, mas alguma situação emergencial, vocês, especialmente quando se trata de rota de transporte escolar, eu conversado muito com o Bruno, e às vezes o Bruno vai dormir 1, 2 horas da manhã, desatolando o ônibus, né? Alguns que às vezes nem conseguem completar o percurso por conta realmente das fortes chuvas, especialmente aqui também nessa área da sede distrital. Sim, é uma prioridade que a gente tenta resolver, porém é dificultoso. Como ele disse, a estrada do Arraial, semana passada, ela rasgou. Então a gente foi lá, recuperou, fez todo o reaterro necessário. Então a gente não tem como resolver tudo. É humanamente possível, até porque temos outras demandas de urgência nesse período. Mas a gente está sempre ali acompanhando as demandas, botando a equipe para visitar e vendo a possibilidade de atender. Entendeu? Então assim, a gente está acompanhando essa situação. Essas 4 passagens molhadas que foram inauguradas agora recentes no Distrito de Marrecas, elas deram uma boa contribuição nessa questão de acesso para essas comunidades que, sem esses equipamentos, hoje estariam impossibilitadas de acessarem a sede. Foi até bem lembrado, Vilismar, que assim, como eu falei aqui, vários investimentos de estrada, além desses investimentos de estrada, a gente tem as passagens molhadas. Então ali foram investidos cerca de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de reais em 6 passagens molhadas. Nós já estamos com convênios para licitação de mais passagens molhadas em todos os distritos. Então, assim, é uma prioridade da gestão. Porém, é dificultoso nesse período. É um período dificultoso. E só voltando a um assunto aqui, como o Dr. Augusto bem lembrou, a situação dessas situações de açude e da manutenção para a população. Nós fizemos um trabalho em parceria com o Supermata, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na semana passada na Vila de Santa Teresa, e além disso pedimos apoio ao CRAS, pedimos apoio à educação, para, além do trabalho, não só braçal, que não era o intuito, e sim social e ambiental, para que a comunidade entenda a importância daquele trabalho.
Entenda a importância de zelar seu Manancial. manancial, onde vai haver o seu recurso hídrico, de onde ele vai vir. Então, assim, a importância da comunidade zelar do açude da comunidade. Então, assim, foi todo um trabalho de infraestrutura, supermata, agricultura, assistência social, educação, para poder a comunidade abraçar aquele bem da comunidade. Secretário, a passagem molhada aqui da Cachoeirinha Sério, que me parece que teve um desmoronamento lá, a equipe qual é a situação lá atual? O que já foi possível ser feito? Houve um carregamento de material lá na mesma, a equipe já visitou, o orçamento já está preparado, já estamos fazendo a ordem de serviço para execução da manutenção, porém ontem deu uma chuva forte lá e a água subiu o nível, né? Então a gente vai esperar dar uma baixada para poder a equipe iniciar. Houve um aterrozinho executado lá, para tentar ela não afundar, porém o projeto já está executado e a reforma já vai ser dada assim que o nível da água baixar, para poder, a gente já está estudando ali os desvios, porque quando fechar a passagem molhada vai ter que interditar, né? Vai ter que interditar, porque vai ter que ser feito toda uma escavação na mesma, recuperar o local por onde o material de aterro está escapando, e aí tampar esse local, fazer tudo o aterro, refazer o piso. Então, assim, não é um serviço pequeno. Então, a gente já está estudando desvio, já está estudando como será feito. E aí, com a chuva que deu ontem lá, a gente recebeu vídeos, a passagem subiu, a água subiu o nível lá, quase lavando a passagem molhada. E aí a gente está esperando um pouquinho o nível baixar para poder iniciar o serviço. Nesse caso, não está sendo utilizado, não é recomendável o tráfego de veículos de maior porte lá? Se puder evitar, sim, houve um reaterro lá no local, mas com a chuva de ontem, a água passou por cima, provavelmente deve ter carregado material de novo. A gente já vai visitar hoje novamente para ver como é que está a situação, porque a gente recebeu informações de ontem do fim da tarde. Vamos visitar hoje de manhã para ver como é que está a situação, se tem como fazer algo ali paliativo até que a reforma seja executada. Doutor Augusto, e voltado a essa questão dos açudes, mesmo para esses distritos onde as chuvas não caíram com tanta intensidade como no distrito de Marrecas, o que seria importante orientar, então, as comunidades no sentido de fazerem essa inspeção inicial e limpeza nas paredes dos açudes? Isso. Tem essa questão dos açudes, o senhor falou dos açudes públicos, e nós temos também os chamados açudes privados, né, que são construídos aí pelos proprietários, pelos fazendeiros. Isso. Qual é a responsabilidade do poder público em relação a esses açudes privados? Nenhuma. Não existe responsabilidade nenhuma do município, mas a gestão, ela vem nos pedindo que a gente auxilie. Auxiliar não é tirar a responsabilidade do proprietário, porque o proprietário, aquele açude, é dele. Então, ele tem que ter o cuidado de limpar a parede, de verificar se o sangradouro não está entupido, de corrigir se não tem formigueiros, né, para já ir fazendo esse trabalho. Uma emergência, lógico que nós vamos ajudar, mas não é a obrigação do município estar fazendo isso. Então, nesses açudes privados, tem a responsabilidade do proprietário da terra. Inclusive, quando ele é feito de maneira, digamos assim, sem um estudo, sem uma técnica, que pode trazer risco à população, ele poderá, digamos assim, ser responsabilizado por algum dano. Que é isso que a gente observou nos últimos anos, viu, Ismar? Muita construção de barreiros, e barreiros de até um volume considerável. Não chega a ser um açude, mas chega um barreiro grande. Então, tem que ter esse cuidado. E eu vou lhe dizer, na maioria do que nós fomos auxiliar, não só no distrito de Marreca, mas a gente já vem fazendo esse trabalho há algum tempo em outros distritos, não foi feito o estudo do sangrador. Na sua maioria, infelizmente, o sangrador está um pouco mais alto que a parede. Quer dizer, aquela preocupação de barrar a passagem da água, mas não o planejamento de deixar um local para poder a água, né, caso atinja um determinado nível, né, possa escoar. Exatamente. E o que tem que ser levado em consideração também, como você falou, os açudes públicos aqui, os grandes reservatórios, Várzea do Boi, Favela, a barragem do Tricida, entre outros, estão praticamente no volume morto. O que tem que ser entendido é o seguinte: quantos reservatórios eu tenho acima deles, represando a água que antigamente chegava direto neles?
Então, eu vou dar o exemplo aqui do Várzea do Boi. Quantos açudes, se nós pegarmos da Cachoeirinha até chegar aqui na sede, aqui no perímetro irrigado, tem represando água do Várzea do Boi? Um que é tão grande quanto, né? É o maior açude privado do estado do Ceará, está nessa rota, que é o açude Campinas. Né? Salvo engano, são 30 ou são 35 milhões de metros cúbicos a capacidade de armazenamento dele. O Várzea do Boi é 51. Né? Mas é mais de 2 vezes o Trici, né? O Trici, exato. Tem os açudes que na propriedade do Dr. Fialho existem muitos barramentos de água que eu tive a oportunidade de conhecer lá, açudes grandes. Nós temos os outros açudes de médio porte, de 1 milhão, de 2 milhões, que vêm de lá para cá nas propriedades. Como é que está o açude da Altamira, que é um açude que foi construído pelo poder público, doutor? O açude está, digamos assim, o açude ele foi trabalhado recentemente na parede dele lá, as máquinas da infraestrutura e da agricultura tiveram lá fazendo no mês de dezembro, início de janeiro, foi isso, Matheus, estivemos fazendo um trabalho lá conjunto, lá tá tranquilo, o que falta, digamos assim, aquela... Tá seco? Tá, assim, não tá totalmente seco, mas o aporte poderia ter sido maior, mas você sabe que aquela região ali do Bom Jesus, da Barra Nova, deu umas chuvas grandes, alguma coisa assim, mas depois vem parando, então, Carrapateiras, Barra Nova, as chuvas não estão tão intensas como a gente... Não estão fazendo água, né? Não está fazendo água. Vendo aquela situação que ocorreu lá, que a barragem do Nonato sangrou, a barragem, o açude da Cachoeirinha tomou também um bocado d'água, Forquilha 2, que é um açude público, estava totalmente seco, né? Acumula um bom volume, mas parece que ficou nisso, né? Isso. O inverno, né? As chuvas já estão mais na região sudoeste aqui nossa, ali vindo do Cariri. Então, a primeira chegada do Cariri é Marrecas, né? E está se concentrando ali. É uma situação que já vem desde o ano passado, meados de novembro, para cá, outubro, novembro, né? Que já vem assim. Então, mas não quer dizer que não vai ter um bom inverno no Carrapateiras, na Barra Nova, no Marruás e assim sucessivamente. O que a gente pede é que todos os proprietários façam isso, né? Procurem fazer a prevenção, o poder público está para ajudar. Mas você imagina um exemplo aqui, nós temos o nosso maquinário, temos a nossa equipe. Eu vou dar uma situação aqui, vamos assim, 8, 10 açudes estão com problema. Como é que a gente vai chegar? De uma vez só. Entendeu? Essa é a nossa preocupação maior, é prevenir. E se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, as duas secretarias têm a equipe técnica que pode fazer uma visita e avaliar. E a gente pede a compreensão da população que vai ter casos que, infelizmente, nós não vamos poder fazer nada, porque não vamos ter como chegar. A verdade é essa. Eu fui visitar alguns, digamos assim, barreiros de grande porte, até mesmo açude, no distrito de Marreca, que não tinha como chegar. O proprietário entendeu, ele viu que nós fomos, que nós mostramos o que é que poderia fazer paliativamente, manualmente, porque não chega nem moto. Como é que vai chegar uma pá carregadeira? Como é que vai chegar um trator de lâmina? E vocês ainda encontram assim, algumas resistências quando percebem uma situação de que um açude já está com a sua parede assim, muito sobrecarregada e há a necessidade de rebaixar o sangrador para diminuir essa pressão na parede, doutor? Infelizmente, Vilismar, tem. Eu digo infelizmente porque a pessoa ela tem que compreender que é melhor rebaixar o sangrador para que eu perca um pouco do volume de água que já está praticamente lavando a parede, e no verão, ou quando enxugar, faça uma recuperação, do que eu perder tudo. E ainda prejudicar terceiros, outras pessoas na frente daquele açude que pode transbordar e que pode arrombar. Então, quando a gente vai para baixar o sangrador, não é porque, entre aspas, não é o serviço mais fácil. Que muitas vezes baixar o sangrador dá mais trabalho que se tivesse terra de qualidade ou enxuta para recuperar até subir uma parede. É a emergência da situação. Que é melhor baixar 1.000 metros, 1 metro ali aquele sangrador, deixar pelo menos 1 metro de parede do lado de fora. Essa seria a margem de segurança, deixar pelo menos 1 metro, 1 metro. 1,5 metro, né? Porque, na verdade, a gente não pode nem dizer assim qual seria a margem de segurança ideal, porque a gente não sabe como é que vai vir as chuvas. Você sabe que as chuvas estão loucas, assim. Chuva de 140, 150, 200 milímetros. 1 metro, 1,5 metro de parede. É uma garantia. Se arrombar um açude que tiver acima, dependendo do tamanho desse açude, aí pode provocar aquele que a gente chama de efeito dominó, né? Exatamente. Já ocorreu. Então, o que é que nós fazemos? Quando a gente rebaixa os sangradores, a gente enlarguece também ele,
para que facilite um maior volume de saída de água, prevenindo isso, né? Que essa é a nossa maior preocupação. A situação de baixar o sangrador, a gente também entende que da importância de manter o nível de água. Por quê? Porque na situação de seca, é a gente também que vai dar o suporte no carro-pipa, é a gente que vai dar... Então, assim, a gente quer também que a água fique. Só que também tem a margem de segurança, como o doutor Augusto disse. Bom, mais alguma orientação, consideração vocês gostariam de fazer em relação a essa questão estradas vicinais e açudes aqui em nosso município? Ismael, eu queria passar aqui que a população pode ter ciência. É uma determinação da nossa gestora, é uma determinação da nossa prefeita, doutora Patrícia, é uma determinação da nossa vice-prefeita, doutora Fátima, ajudar a população. Como o doutor Augusto disse, é açude, não importa. Nos procure, que nós vamos lá e vamos fazer o possível para tentar ajudar. É uma determinação delas ajudar a comunidade. E essa situação de estradas, a população pode ter ciência que a gente está monitorando e sempre vai estar agindo quando possível. Infelizmente, nem sempre é possível de imediato, mas assim que for possível, a população pode ter certeza que a gente vai estar agindo. E o programa Talavia já está todo programado, nosso maquinário já está previsto para chegar, em que nós iremos locar para o trabalho desse ano, já está previsto chegar ali em torno do dia 15 de maio, que é quando normalmente em tese, né? o inverno termina, porém pode ser que haja um prolongamento do inverno e a gente segure um pouco, mas toda a programação está ali em torno de 15 de maio para que a gente possa iniciar já trabalhando em todos os distritos, patrolando as estradas, adicionando material onde for necessário para poder agir e fazer o mais rápido possível o programa de estradas esse ano. E como o doutor Matheus falou, como existe a determinação das nossas gestoras, a doutora Patrícia, a doutora Fátima, de servir a população, que a preocupação da gestão é a população. Como atender essa população. Nós estamos equipados, né? Nós estamos prontos para chegar dentro das condições que permite a gente chegar. Por isso que nós temos aqui para visitar o local antes e saber qual é o melhor equipamento que pode fazer essa ação. Porque muitas vezes, Vismar, a comunidade acha, por o município estar possuindo uma PC, aquela reta escavadeira de esteira, ela é que faz tudo. E às vezes eu tenho que analisar que é uma carreta para me transportar ela. Eu tenho que analisar a altura dos fios que ela vai passar, porque ela é muito alta, entendeu? Se a estrada aguenta esse peso que vai chegar. E a própria parede, como o doutor Matheus está dizendo aqui, a própria parede do açude se suporta ou não e a largura dela. Então nós temos outros equipamentos de menor porte que podem fazer um excelente trabalho também que está sendo feito. Mas é como eu volto a dizer, vai uma equipe para avaliar. E essa equipe é que ela vai dizer qual o melhor equipamento para poder a gente fazer essa ação emergencial. Então, a Secretaria, tanto de Agricultura, como o doutor Matheus aqui falou da infraestrutura, nós temos uma equipe técnica que ela vai visitar, ela analisa e dá o diagnóstico a ser feito daquela situação. E a gente está à disposição para realizar essas visitas, esse trabalho, dentro das condições que o clima nos permita. Doutor Matheus, só aproveitando aqui a participação do senhor, mais duas questões, né, que eu observei ontem aqui na cidade. Uma intervenção que está sendo feita ali no Parque da Cidade, inclusive ontem pela manhã as duas mãos da avenida estavam bloqueadas. Que tipo de serviço está sendo feito ali? É para a questão de escoamento das águas pluviais? Isso, ainda não é o projeto final, a gente está fazendo um paliativo ali para poder tentar diminuir o acúmulo da água naquela região. Porém, não é o trabalho ainda definitivo, ele vai ter todo um processo de drenagem ali, tudo fluindo. Ali é para escoar para a lagoa ou para o outro lado? Para a lagoa, né? Lagoa. E eu recebi também ontem algumas solicitações em relação a esse serviço que foi feito aqui na ponte, doutor. Quando é que vai ser feita a parte do asfaltamento ali daquele trecho? Porque algumas pessoas, me parece até ontem, nesses dias, ocorreu um pequeno acidente lá, né, por conta de não ter sido feita ainda a questão da pavimentação asfáltica, a recuperação do asfalto ali na ombreira da ponte. Pronto. A outra situação que a gente está sofrendo em relação ao inverno é a contratação de asfalto. No município já tem todo o levantamento para fazer posterior ao asfalto, posterior ao inverno, todo um serviço de tapa-buraco, revitalização da malha viária, assim como foi feito ano passado, iremos fazer em outros pontos novamente esse ano. Porém,
As usinas, por exemplo, a gente tem uma usina aqui próximo em Boa Viagem, tem usina em Quiterianópolis, todas estão inativas. Porque asfalto não combina com água. Então, assim, a execução... Geralmente não se faz obra asfáltica no período invernoso, né? Então a gente está tendo muita dificuldade de encontrar. Inclusive, já posso pesquisando em Fortaleza, na região metropolitana, se tem alguma usina funcionando, mas está todo mundo parado. Então, assim, a gente não está conseguindo encontrar asfalto. O CBUQ, né? Que é o asfalto quente que a gente chama, né? O asfalto quente que a gente utiliza. Essa de Itauá também está parada? Tá parada. Então, assim, não combina. Asfalto, ele é usinado, é luminoso quente. Assim, se ele chega frio no local, ele se perde. E é um material muito caro. Muito caro e não vai ter durabilidade. Não vai ter durabilidade. Então, assim, as usinas tendem a não funcionar mesmo nesse período invernoso. Por dificuldade de encontrar material sem ser muito úmido, entendeu? Um material mais seco. Então, assim, a gente está nessa dificuldade, mas a gente está procurando, já deixando aí recado em tudinho. Se for usinar um dia para um caso específico, a gente quer umas carradas aqui para Itauá para poder resolver aquela situação e de outros pontos críticos aqui da nossa cidade. Doutor, e essas ruas que estão sendo danificadas, tendo asfaltadas recentemente, que estão sendo, o asfalto está sendo danificado por conta da obra de saneamento, isso... a gente tem visto em várias ruas, isso vai ser refeito, a CAGES vai refazer esse asfalto que está sendo danificado, e a pergunta é, vai ficar na mesma qualidade que estava, porque vocês fizeram com asfalto quente, aonde a gente está vendo que o serviço está acontecendo, me parece que não é dessa forma. Assim, a gente está cobrando muito qualidade, como a gente cobra qualidade das obras das empresas que prestam serviço para o município, a gente também está exigindo da CAGES qualidade. Estamos fazendo reuniões periódicas com eles. O município tem fiscais visitando as obras deles para poder estar ali fazendo as recuperações pontuais. Então, assim, a gente está cobrando muito deles. A população pode ter ciência que a gente está cobrando. A gente não quer serviço de uma qualidade, até porque a gente fez um serviço de qualidade anteriormente. Então, eles vão ter lá que fazer o seu serviço. E os cantos que não está ficando numa qualidade boa, a gente está notificando. A gente tem 7 notificações da CAGES para que ela cobre da empresa que presta serviço para ela também. Ainda tem, para esse ano, previsão de asfaltamento de mais ruas e também calçamento, doutor? Tem sim. A gente está... está deixando para dar as informações mais aquela questão assina a ordem de serviço para poder começar. Iniciar, porque a gente às vezes a gente informa com antecedência, onde está o processo de convênio ainda, e ainda tem todo aquele processo de licitação, as licitações demoram, uma licitação às vezes uma pode demorar 60 dias e uma similar pode demorar 120, 150 dias, então cria-se uma expectativa muito grande. Mas a população pode ter ciência que logo a gente vai estar dando mais ordens de serviço de pavimentação asfáltica, de pavimentação em calçamento em diversas ruas. E o intertravado também, né? Intertravado também. Obrigado, doutor Matheus. Obrigado, doutor Augusto. E bom trabalho aí. Sempre que tiverem novidades, orientações a repassar à população, a gente está à disposição. Obrigado, Virismar. Obrigado, Virismar. E mais uma vez a gente agradece a oportunidade do espaço aqui que a Rádio Difusora nos deu. Obrigado, Virismar. Obrigado a todos os ouvintes aí que tiraram um pouco do seu tempo para poder estar aqui, a gente conversando e recebendo as informações que a gente tem a repassar. E estamos à disposição nas secretarias para qualquer dúvida, para qualquer situação.